E também os filhos pequenos podem reagrupar o pai ou a mãe, caso o pai e a mãe estejam estudando, não é? Também, Numa exatamente. graduação, num mestrado. Exatamente. Podem ser reagrupados também. Podem e devem. E não só os filhos, mas os parceiros também. E nesse caso precisa ser casado, não é? Não obrigatoriamente. Ou casado, ou tendo já a união estável comprovadamente há mais de 2 anos declarada no Brasil. Se tiver filhos, a prova é viva. Se não, tenho que juntar imposto de renda, contas bancárias juntas. Por quê? Porque a escritura de união estável no Brasil, ela é declarativa. Então, eu posso chegar lá e dizer que nós vivemos juntos há 10 anos e a senhora do cartório vai fazer. Mesmo não sendo verdade. Uma verdade absoluta. Então, eu venho para cá com aquele documento apostilado bonitinho que diz, fiz agora, 2024, mas que diz que nós já vivemos juntos há 10 anos. Muita gente estava a fazer isso para conseguir reagrupar aqui. E aí começou a se pedir prova dessa união estável. Então, as provas são imposto de renda juntos, conta bancária juntos, o mesmo endereço no Brasil, onde eu comprove mais de 2 anos com este hábito. Ou filhos, se tiverem filhos, as certidões de nascimento dos filhos também apostilada. Não precisa obrigatoriamente ser casado no papel legalmente. As uniões estáveis, desde que comprovadas, elas servem também. E apostiladas podem ser usadas. Olha, um assunto para agregar aqui nessa história, né? Para quem está em Portugal também, algumas faculdades começaram a lançar contingentes internacionais. Lembra que eu falei que as faculdades reservam vagas para esses estudantes que vêm de fora, dos países fora da União Europeia. E algumas faculdades já começaram a separar vagas em determinadas fases, geralmente são as últimas fases, para estudantes internacionais que vivam em Portugal. Fantástico. Então, isso acaba sendo uma vantagem. Atenção, que isso não incentive você a vir sem ter documento, tá? Isso aqui não é para você que está ouvindo do Brasil, não. Isso aqui é para quem está aqui. Existem algumas faculdades, como são as últimas vagas, as últimas fases. Claro. Geralmente também fica ali as vagas que ainda estão disponíveis, né? Essas pessoas, elas não vão ter tempo de preparar a documentação no Brasil para poder chegar e vão perder a aula. Por isso que se ainda há vagas, algumas faculdades já têm feito isso. Eu observei isso, alguns contingentes direcionados a estudantes que já estejam em Portugal. Vamos lá, então, para o caso dessas pessoas que já estão em Portugal. Ok, decidi que eu vou estudar. O primeiro passo, vou dizer eu, que é procurar o curso. O curso. Né? Sim. Procurar o curso. A gente está aqui para ajudar. Mas é procurar o curso, procurar a faculdade, aonde que vai ser. Às vezes essa pessoa tem uma flexibilidade de ir morar numa outra cidade. Às vezes ela está vivendo numa cidade que só tem uma faculdade. Né? Se for uma cidade do interior, geralmente é um politécnico que tem lá. Tem 5, 6 escolas, mas que faz parte do mesmo politécnico. E aí você tem que participar de um processo de candidatura dessa instituição. E atenção, esses processos de candidaturas, eles podem ter alguns padrões. Padrão 1. Processo de candidatura uniforme. Geralmente acontece nas graduações. Então, geralmente, você quer fazer uma graduação, é o mesmo calendário para todas as graduações daquela faculdade. Pode haver variações por escolas. Então, vou dar um exemplo. O Politécnico de Coimbra, embora se chame Politécnico de Coimbra, não, vou dar um outro exemplo. Vai ser mais fácil. O Politécnico de Setúbal tem várias escolas. E uma dessas escolas fica em Barreiro, que não é Setúbal. Sim. Mas faz parte do Politécnico de Setúbal. Então, alguns cursos dessa escola podem ser feitas candidaturas exclusivas naquele calendário mediado pela escola. Isso pode vir a acontecer na graduação, mas geralmente sempre acontece nos mestrados. Os mestrados, maior parte deles, são administrados, o ingresso do estudante internacional é administrado pela escola. Então, a escola cria o calendário, a escola separa qual a quantidade de vagas que vai ter. Igor, mas eu vi uma faculdade que tem isso de forma nacional. Porque cada uma tem autonomia de fazer do seu jeito, tá? Não leve isso como uma verdade absoluta, porque eu estou tentando trazer aqui um padrão para você entender como é que funciona esse processo. E depois tem um nível ainda mais profundo, que geralmente é o que acontece nos doutoramentos, que os processos de candidatura são por cursos.
Então, os coordenadores daquele curso que definem o calendário, a forma de ingresso, por vezes uma entrevista, adicionam outros processos, e isso pode parecer um pouco complexo, mas também são para níveis mais aprofundados de tópico. Então, assim, você que vai procurar o curso já sabe que existem essas 3 formas de você encontrar. Depois que encontrou o curso, que se candidatou, o que tem que fazer? Esse foi um trecho da entrevista aqui no Portugal Podcast. Para você assistir isso na íntegra, é só clicar aqui no nosso canal, se inscrever e eu vou deixar marcado aqui esse vídeo. Te espero lá!